Então agora vamos dar uma olhada no que cosmovisão é. Eu gosto muito do conceito do James Sire em Dando Nome ao Elefante. Ele escreve o seguinte, presta atenção. A cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Tem 4 elementos aqui dessa descrição dele que eu gostaria de destacar para a gente olhar juntos. O primeiro é compromisso, orientação fundamental, narrativa e conjunto de pressuposições. A cosmovisão é um compromisso. É um compromisso porque são os nossos valores maiores. Nós vamos até o fim com eles. Compromisso é aquilo que, quando aparece uma escolha em que uma das alternativas compromete o seu compromisso, você nem considera ela como uma escolha. Imagina, você tem que escolher entre assistir o nascimento do seu filho ou ir para uma reunião de trabalho. Que trabalho? Nunca tive trabalho, né? É uma escolha óbvia. O compromisso, ele é essa escolha óbvia, porque ele não chega no cérebro no sentido de a gente tomar decisões racionais sobre aquilo. É algo suprateórico, é algo que acontece no nosso coração, nas nossas entranhas. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba que isso não acontece no cérebro, isso acontece em outro lugar. Isso acontece no coração. E para a gente entender melhor, eu acho que vale a gente se debruçar sobre o conceito hebraico de coração. A palavra lebab. Quando Jonas estava ali no meio do mar, no coração do mar, a palavra que aparece ali é lebab, que é a mesma palavra para coração. Quando a Bíblia usa o termo coração, ele não se refere necessariamente ao órgão anatômico do ser humano, mas ele se refere ao lugar mais profundo do ser humano. É o lugar de mais difícil acesso, é o lugar que está mais entranhado dentro de você. Não é à toa que o salmista diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Por quê? Porque eu não conheço o meu coração. Eu não conheço. Está muito distante, está muito profundo. Assim como o alto mar, assim como o alto mar está distante, o nosso coração está distante. É um lugar de difícil acesso. E esse é o lugar da cosmovisão. Em segundo lugar, nós vemos que a cosmovisão é uma orientação fundamental, porque ela funciona como uma espécie de bússola que guia todas as nossas ações no mundo, né? Nós precisamos de uma bússola porque nós estamos em movimento, nós estamos indo para algum lugar. O ser humano é ir para algum lugar, né? Na fenomenologia, o Heidegger vai dizer que o ser ele é definido como o ser aí, é o Dasein, é o ser atirado na existência, é o ser lançado. A ideia de que a gente está sempre em movimento, a gente está sempre indo em direção a algo. Sempre indo em direção a algo. Você lembra daquelas histórias dos aviões que se perderam no Triângulo das Bermudas? Você sabe por que eles se perdiam no Triângulo das Bermudas? Às vezes é por causa de um ângulo na bússola que é alterado. E naquele momento ali você pensa, um grauzinho aqui, ó, é coisa pouca. Isso não vai mudar o meu destino final. Se eu pensar aqui em direção à minha caneca, realmente 1 grau de diferença não vai fazer, né, não vai mudar o meu destino final. Mas se eu pensar a longo prazo, eu estou em um lugar completamente diferente. Então é muito importante que a nossa bússola esteja calibrada, porque essa bússola guia as nossas ações no mundo. Nós somos seres em movimento. O Jack Kerouac escreveu no On the Road, né? Vocês estão indo para algum lugar ou apenas indo? Porque a nossa condição é de viajantes. A nossa condição é de ir. Nós estamos sempre indo. O próprio Agostinho confessa isso nas suas confissões. Feciste-nos Domine ad te. Fizeste-nos, Senhor, para ti. A expressão em latim ad te, que significa para ti, não se refere somente ao fato de nós pertencermos a Deus, no sentido de que nós fomos feitos para pertencer a Ele, mas de que nós fomos feitos em direção a Deus. Nós fomos feitos para Deus, e enquanto nós não repousarmos nele, o nosso coração continuará inquieto.
É como se nós fôssemos uma flecha que foi lançada em direção ao alvo. No momento em que você nasceu, essa flecha foi lançada e essa flecha está voando. E ela só vai encontrar o alvo. Ela só vai encontrar o alvo quando você se encontrar com o seu Senhor. Ela só vai encontrar o alvo quando Jesus voltar ou quando a gente morrer. É lá que a gente encontra o alvo. Mas enquanto a gente não encontrou esse alvo, a gente está indo em direção a ele. A gente é essa flecha lançada. É justamente por isso que a Bíblia vai usar o conceito de pecado como um errar o alvo. Pecado significa literalmente errar o alvo. É quando nós encontramos outros alvos na nossa vida e a gente acha que é o alvo certo e não é, né? Nós fomos feitos para o nosso Criador, mas o nosso coração ele fica tentando mudar de alvo, ele fica tentando errar o alvo. Nós somos feitos para sermos lançados em direção ao Criador. Nós somos como tubarões existenciais. Sabia que o tubarão ele precisa estar constantemente se movendo para sobreviver? Se ele para, ele morre. Nós somos iguais aos tubarões. Somos tubarões existenciais. Nós precisamos nos mover para existir. Eu vou dar um exemplo de como que essa cosmovisão funciona. Eu já falei antes sobre o caso da velhinha assaltada na rua, mas pensa comigo. O seu amigo ele precisa de receber uma doação de um órgão que você pode doar. E aí você pode pensar, ou você salva o seu amigo e se sacrifica por ele, ou você fala assim, não, antes ele do que eu, né? E é isso aí, não vou doar meu órgão não, vou ficar de boa. Quando você parte de uma cosmovisão cristã, você entende que o sacrifício é algo esperado, né? O sacrifício é algo valorizado. O cristianismo ele gira em torno da ideia de amor sacrificial, né? E essa cosmovisão nos leva a tomar a decisão de doar o nosso órgão para o nosso amigo. Mas vamos supor que a gente tenha uma cosmovisão hedonista, como eu já citei anteriormente. Na cosmovisão hedonista, o que importa é o que vai me dar mais prazer. Então, em cada escolha que aparece na minha vida, eu penso assim, qual que vai me dar mais prazer? Qual que eu vou ser mais feliz? Não vai ser doando o órgão, né? Isso vai dificultar um pouco minha vida, eu não vou nesse caminho não. E aí você escolhe, deixa seu amigo para lá. Essa é um exemplo de como que a cosmovisão, independente de qual seja essa cosmovisão, ela define, ela te orienta no mundo. Em terceiro lugar, a cosmovisão ela pode ser expressa como uma narrativa, pois toda visão de mundo é uma grande história que tenta responder a 4 questões. De onde viemos, qual é o problema com o mundo, qual é a solução do mundo e para onde vamos. Essas 4 perguntas, elas orbitam a existência de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Todos nós carregamos essa noção de que nós viemos de algum lugar, de que algo deu errado, porque não é possível que as coisas sejam assim mesmo, né? O próprio Charles Baudelaire, um poeta francês, ele escreve que ele parte do pressuposto de que nada deu errado, de que o mundo criado por Deus é caído, né? É do jeito que é mesmo. Ele esquece que existiu o pecado no meio do caminho. Então, ele escreve assim, se Deus existe, então ele é o diabo. Mas todo mundo tem uma noção. Tem uma noção, algo deu errado, alguma coisa aconteceu. E todos nós temos essa sensação de que tem algo que pode solucionar o mundo. E as cosmovisões, elas geralmente gastam o tempo delas tentando responder a essa terceira pergunta, qual que é a solução, né? A gente pode definir e entender as cosmovisões seculares completando a seguinte frase: eu serei salvo por tranã, tranã, tranã. É isso que vai fazer a gente perceber como que a cosmovisão secular se difere da cosmovisão cristã. Então, no caso do hedonismo, eu serei salvo pela felicidade. Eu serei salvo pela felicidade. A gente pode pegar um tecnicismo ou um cientificismo, eu serei salvo pelo desenvolvimento humano, né? Muita gente crê nisso, muita gente acredita nisso. Ou a gente poderia pensar um economicismo, eu serei salvo quando eu tiver minha liberdade financeira. As cosmovisões parecem orbitar em torno dessa
solução, qual que é a solução do mundo e para onde nós estamos indo, né? Todos nós temos uma noção ali de que tem algo depois, né? Tem algo depois. Ainda que seja de forma imanente, como um ateísmo, por exemplo, a gente acredita que a gente está caminhando para algum lugar. A gente acredita que a gente está caminhando para algum lugar. E essas narrativas, elas são aquilo que dá sentido. Elas dão significado para a nossa existência. Imagina que você é estranhamente abordado por alguém na rua e essa pessoa, ela fala algo totalmente sem sentido com você. Ela fala assim: "O nome científico do pato selvagem é históricos, históricos, históricos". Aí você fica tipo: "Quê? Não entendi nada". E é claro que você não entendeu nada, porque ali você é um personagem ahistórico. Ali você não está dentro de uma narrativa. Aquilo que aquela pessoa fez com você foi uma atitude descolada da realidade. Mas, se eu te der uma explicação do que aconteceu, se eu te contar uma história do que havia ali com aquela pessoa, talvez aquele acontecimento estranho comece a fazer sentido. Talvez seja uma pessoa que sofra de algum distúrbio mental. Ou então, aquela pessoa te confundiu com outra pessoa. Às vezes, ela estava conversando com um amigo no dia anterior e estava falando sobre o nome científico do pato selvagem e ela achou que aquela pessoa fosse você e foi falar com você e o evento aconteceu. Ou então aquela pessoa poderia ser um espião e aquela fosse a frase, a palavra-chave dele para acessar uma missão. Ele tinha que falar aquilo com você, independente de qual seja a explicação. O que dá sentido para essa história é a história. O que dá sentido para esse acontecimento tão estranho é a história. Sem uma história, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Sem uma história, a gente não se localiza no universo. A gente precisa da narrativa para saber onde nós estamos. E essas narrativas dizem de onde viemos, qual é o problema com o mundo, qual é a solução do mundo e para onde estamos indo. E por fim, a cosmovisão também pode ser expressa como um conjunto de pressuposições sobre a constituição da realidade. Porque é a partir dessas crenças básicas que nós derivamos todas as nossas conclusões e decisões. Nós trazemos para o debate os nossos pressupostos. Não existe neutralidade. Cada um de nós, por causa das nossas cosmovisões diferentes, carregamos pressupostos que a gente não abre mão deles e muitas vezes a gente não percebe que eles existem, mas eles estão lá. Cada cosmovisão carrega, então, um pressuposto. A cosmovisão, então, pode ser descrita como um compromisso do coração, uma orientação fundamental. Ela pode ser expressa como uma narrativa e, por fim, ela pode ser expressa como um conjunto de pressuposições.